Felinos ou canídeos? Um puma ou um lobo? Gatos ou cachorros? Se pensarmos em trabalho em equipe e inteligência estratégica, talvez você me responda que lobos são extraordinários nesses quesitos. Mas se analisarmos individualmente o exemplar e levar em conta tamanho, peso e musculatura, provavelmente você irá pensar que tigres e leões são superiores. Será mesmo que todos os felinos são mais fortes que os canídeos? Será que a inteligência é uma característica que fica menosprezada diante da força de um grande felino? Vamos analisar vários grupos de canídeos e felinos e encerrar de uma vez por todas a discussão sobre qual deles é de fato superior. Lembrando que você não verá a temida hiena nesse vídeo, pois apesar desse animal ter a aparência de um canídeo, sua genética se aproxima mais de um felino. Ou seja, a hiena é o melhor dos dois mundos e por isso ela não aparecerá no vídeo de hoje. Vamos separar esses animais em alguns grupos e evidenciar suas habilidades. Todo mundo já teve a oportunidade de ver cães e gatos domésticos, e a maioria de nós já possui ou possuiu um desses animais. Perceba que cachorros tendem a ser maiores que gatos, e claro, se um animal é maior e mais pesado, isso faz dele mais forte. Porém, gatos são altamente habilidosos e muitas vezes colocam cães com o triplo do seu tamanho para correr. Existem, é claro, raças menores, como o Lulu da Pomerânia, por exemplo, mas geralmente os cachorros de estimação são um pouco maiores do que os gatos, ou muito maiores do que eles. Não vou nem citar o Pinscher, pois apesar de pequeno, geralmente esse cachorrinho vale por 2 ou 3 pitbulls. Já os gatos domésticos costumam ter um tamanho bastante uniforme, com a maioria pesando entre 2 e 4 quilos, salvo a exceção da raça gigante Maine Coon, que chega facilmente a 9 quilos. Por outro lado, os cachorros apresentam uma grande variação de peso, indo desde os 2 a 10 quilos, mas também existem aqueles que pesam 15, 28 e 50, ou impressionante 90 quilos, como pode ser o caso do dog alemão. Obviamente, colocar um dog alemão de 90 quilos contra um gato Maine Coon de 9 quilos não seria uma comparação justa. Estaríamos comparando um dos maiores caninos do planeta com um felino que não está nem entre os maiores. Mas se começarmos a comparar canídeos e felinos selvagens, as coisas tendem a mudar e muito. Mas antes de falar sobre isso, responda a pergunta: por que existe tanta diferença de tamanho entre as raças e espécies dos animais de estimação? A resposta é simples: por causa de nós, humanos, que fazemos criação seletiva, misturando e aprimorando raças. E claro que não é por acaso. No caso dos cães, desenvolvemos raças para nos ajudar em tarefas pesadas, como pastoreio e proteção, por exemplo, mas também companhia e respaldo clínico. Essa variedade de papéis resultou numa ampla gama de tamanhos entre os caninos. Quanto aos gatos, a seleção foi mais direcionada para a companhia com perfis diferentes comportamentais, ou para características físicas desejáveis, levando ao desenvolvimento de animais geralmente menores. Alguns especialistas dizem que gatos podem ser mais inteligentes que cães domésticos e por isso são mais individualistas. Porém, a verdade é que existem poucos estudos sobre gatos. Na natureza, a conversa é outra. É fácil notar que felinos são frequentemente maiores que os canídeos. E digo frequentemente, pois temos felinos pequenos, como o serval, por exemplo, que pesa como um gato doméstico. Mas o que vemos na maioria dos casos é que, sem manipulação humana em vida selvagem, os felinos tendem a serem maiores e mais fortes que os canídeos. Porém, isso é o suficiente para torná-los mais poderosos? O tigre siberiano, o maior felino do mundo, pode alcançar cerca de 3 metros de comprimento sem contar a cauda, pesar aproximadamente 400 quilos.
Em contrapartida, o lobo cinzento maior canídeo geralmente tem cerca de 1,60 m sem a cauda e pesa aproximadamente 90 kg. Claro, se ambos os animais estiverem em seu ápice. De forma invertida, dessa vez para o lado dos canídeos, essa comparação pode parecer injusta, e em termos de força física, ela realmente é. O siberiano faria o lobo cinzento de palito de dente. No entanto, há 2 pontos importantes a serem considerados. Primeiro, os felinos são mais fortes que os canídeos, quando comparados individualmente, quilo por quilo, centímetro por centímetro. De forma geral, no meio selvagem, os felinos sairiam vencedores em cada confronto. O fato de os felinos crescerem naturalmente para atingirem tamanhos maiores é um reflexo de sua força, potência e dominância. Ao compararmos o maior e mais forte indivíduo de cada grupo, os felinos levam vantagem considerável. Sim, um tigre é consideravelmente maior e mais forte do que um lobo cinzento. E digo isso com dor no coração, pois o lobo é meu animal favorito. Na minha opinião, é o mais incrível, porém ele não é o mais forte. No entanto, vamos mudar um pouco as coisas para darmos uma vantagem aos canídeos, permitindo que escolham seu representante mais robusto, enquanto os felinos enviam apenas o seu segundo mais forte, os leões. Lembrando que ainda estamos avaliando apenas o físico, nada de intelecto aqui, ok? Os leões têm cerca de 2,40 m de comprimento e pesam aproximadamente 250 kg, sendo os maiores com aproximados 300 kg. Comparados com o lobo cinzento, que, repetindo, é o maior entre os lobos, os felinos continuam vencendo no quesito físico. Agora, consideremos o terceiro maior felino do mundo, a onça pintada. Sim, ela é maior que um leopardo ou um puma. Ela mede entre 1,80 m e 2 metros de comprimento e pesa cerca de 58 a 100 quilos. Talvez você pense que o lobo aqui poderia ganhar. Bem, só se fosse um grupo de 3 lobos, pois nesse cenário, apesar das onças menores serem comparáveis em tamanho ao lobo cinzento, individualmente ela ainda é mais forte. Todos os felinos citados até aqui possuem fibras musculares mais poderosas comparadas aos lobos. A força de mordida também é maior e seus dentes mais poderosos, sem contar as garras. E fato é que a maioria das onças ainda será maior e mais pesada do que qualquer lobo. Mesmo quando colocamos o maior canino frente ao terceiro ou quarto maior felino, que são eles, o leopardo e o puma, a vantagem ainda parece ir para os felinos. E por que isso acontece? A resposta está na nossa cara. Basta dar um close nessas feras. Habilidades de escalada, saltos e esquiva dos felinos são maiores, maior densidade muscular, maior agilidade em aplicar golpes e maior força de mandíbula. Garras retráteis que ferem profundamente também estão nesse pacote. Essa combinação de flexibilidade e força torna os felinos extremamente letais. E aqui já conseguimos chegar à conclusão que felinos de grande porte são máquinas mortíferas na natureza. Esses requisitos corporais são essenciais para o modo de vida predatório que os felinos levam em vida selvagem. A maioria dos felinos são predadores que emboscam suas presas sozinhos, como tigre, onças e leopardos. Mesmo aqueles que não caçam sozinhos, como chitas e leões, ainda empregam técnicas de emboscada para capturar e abater. Um exemplo doméstico desse tipo de caça é o gato, que se prepara para atacar um pássaro ou uma lagartixa. Na selva, os felinos tendem a se camuflar no ambiente ou se escondem, permanecendo imóveis, avançando lentamente até estarem bem próximos para o ataque. Eles dependem de sua capacidade de aceleração rápida, sendo melhores em ataques de explosão. Os lobos venceriam apenas felinos menores, como linces e jaguatiricas, por exemplo. Claro, em um conflito 1 a 1. Em grupo, tudo mudaria. Um tigre colocaria uma alcateia de 10 ou 15 lobos para correr. Porém, existem alcateias de 30 e 40 membros. E todos atacando juntos, até mesmo um siberiano teria grandes chances de perecer. Com um leão não seria diferente. Porém, uma família poderosa de leões iria dizimar a alcateia. Talvez a verdadeira força esteja no trabalho em equipe, mais do que no indivíduo em si.
Vamos falar um pouco de como os canídeos caçam. Imagine como um cão de estimação reage ao ver um pássaro. Ele não se esconde. Apesar de se movimentar mais devagar, não procura um local para se camuflar. Alguns disparam descontroladamente em cima do seu alvo. Canídeos selvagens se comportam de maneira similar. Lobos e coiotes são caçadores em matilha. Algumas raposas caçam sozinhas, mas o estilo ainda é o mesmo. O que esses animais precisam para capturar suas presas é resistência no caso das matilhas, ou rapidez e várias tentativas quando caçam sozinhos. Os canídeos são caçadores que dependem dessa capacidade de resistência. Eles perseguem suas presas esperando o momento em que elas estão demasiadamente cansadas para continuar fugindo. Os lobos, por exemplo, mordem as partes baixas de suas presas, como bisões, até que eles estejam muito feridos para continuar caminhando. E nesse ponto a matilha ataca junta para abater o enorme ruminante. Nesse quesito, uma matilha de lobos é simplesmente fantástica. Os lobos da frente, geralmente os alfas, e os seus potenciais substitutos focam em desenvolver músculos fortes e capacidade para explosões de força. São eles que possuem as mandíbulas mais desenvolvidas. São eles também que irão farejar o que está à frente para evitar armadilhas, abismos ou fortes correntezas. E sim, eles distinguem tudo isso apenas com o faro. Lobos são capazes de detectar o cheiro de metal, por exemplo. Enquanto os lobos que vêm mais atrás são os maratonistas, se concentrando em aumentar a resistência e continuar atacando de forma mais fraca quando os outros lobos precisam pegar um fôlego. Tudo isso acontece de forma natural. Cada um ocupa seu lugar na hierarquia de acordo com seu desenvolvimento físico. Além disso, os canídeos tendem a ser mais leves e por isso eles estão fisicamente adaptados para suportar longas perseguições devido à natureza de caça baseada na resistência. Saiba que a diferença de tamanho entre os canídeos selvagens pode estar relacionada ao ambiente em que vivem e às presas que caçam. Canídeos gastam suas energias correndo em matilhas atrás de suas presas, em uma infinidade de terrenos diferentes, e quanto maior sua presa, maiores os lobos costumam ser. Lobos cinzentos tendem a caçar alces e bisões, e talvez seja por isso que eles são maiores. Isso acontece com os felinos também. Leões que se alimentam de búfalos do cabo, por exemplo, são maiores e mais pesados, tanto pela habilidade desenvolvida para caçar um herbívoro que muitas vezes colocam os leões para correr, tanto pela quantidade de carne e gordura disponível na presa após ser abatida. Matilhas grandes de lobos já foram vistas abatendo ursos, por isso não menospreze esse grupo. Os canídeos, principalmente os lobos, tendem a desenvolver estratégias de ataque e de fuga complexas. Possuem uma série de requisitos de comunicação superiores aos felinos, mas mesmo assim, na maioria dos confrontos, os felinos ainda se sobressaem aos canídeos. E a resposta para isso é simples: seleção natural e evolução das espécies. Não é uma questão de superar canídeos em combate, mas sim de necessidade para caçar e sobreviver em ambientes onde as presas desses animais podem ser mais perigosas e cruéis. Os felinos muitas vezes caçam sozinhos e precisam ter a capacidade de abater grandes animais de forma independente. Mesmo leões que vivem em grupos familiares, em vários momentos de suas vidas, eles irão caçar sozinhos. Os canídeos, em sua maioria, caçam em grupo, e os que caçam sozinhos estão na linha evolutiva dos antepassados que caçavam em grupo e ainda não se desenvolveram ao ponto de mudar ou adquirir uma forma de conseguir alimento. Se você ficou até aqui no vídeo, vou te presentear com uma informação extra. Ao decorrer desse material, usamos a palavra canídeo e não canino, explicando de forma simplificada o porquê desse termo seria que caninos englobam só uma parte desses animais, como cachorros e chacais, e canídeos se referem a todos eles, até mesmo os maiores, que são os lobos. Deixe seu like e se inscreva no canal. É de graça e nos ajuda muito. Obrigado por assistir. Fui.